Olá, alunos! Eu sou a professora Márcia, como vocês sabem, e hoje nosso assunto será verificar os vários tipos de pesquisa. Quais os vários tipos de pesquisa existem? Nós já sabemos que os processos para seguirmos um método, né? Os processos do método são observação, hipótese, experimentação, dedução ou indução, mas normalmente a ciência vai de dedução. E aí nós vamos chegar a um tipo de pesquisa específico, né? Normalmente os tipos de pesquisa eles são divididos quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Nós estamos seguindo o autor Gil de 2008. Bom, nós temos a pesquisa bibliográfica, que é um levantamento criterioso da bibliografia sobre um tema. Toda pesquisa envolve uma revisão bibliográfica, toda ela, toda. Então, toda pesquisa traz em si uma revisão bibliográfica. Nós temos a pesquisa descritiva, que é aquela que observa e analisa os fenômenos, né? Então, estudos explanatórios, descritivos, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, estudo de caso e a documental. Depois nós temos a explicativa, que também é analítica, né? Explicativa se mistura com analítica, certo? Você não é difícil você explicar somente. Você normalmente faz uma análise para explicar, então é muito mais fácil de você encontrar uma descritiva analítica que descreve e analisa, tá certo? A explicativa ocorre muito em pesquisa matemática, em que eles descrevem as equações. E normalmente tem a parte, todas as pesquisas geralmente têm a parte explicativa e analítica. É difícil ficar somente na explicação de fenômeno, na física, é mais nessas matérias, né? Quanto aos objetivos, né? A descritiva, que descreve as características de um determinado objeto, normalmente pesquisa referente à idade, a sexo, a procedência, usada muito nas eleições. A pesquisa explicativa, que identifica fatores ou determinam o que contribui para a ocorrência dos fatores. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, né? E depois faz análise, né? Analisa aquele fenômeno à luz de uma teoria, seguindo um método determinado. E a descritiva analítica, que analisa os dois, né? Junta os dois procedimentos. Quanto aos procedimentos técnicos, a bibliográfica, né? Que é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Como eu falei, praticamente todas as pesquisas fazem levantamento bibliográfico porque é uma forma de você justificar a tua pesquisa. Você quer trabalhar tal assunto porque tal autor trabalhou tal assunto de tal jeito, tal autor trabalhou de tal jeito, tal autor trabalhou de tal jeito, e você então preenche uma lacuna, né? Normalmente a pesquisa bibliográfica ela serve para mostrar que a tua preenche uma lacuna de alguma coisa que ainda não foi feita. A pesquisa documental é aquela que vai analisar um documento que ainda não recebeu um tratamento analítico, né? Ou que poderiam ser reelaborados, aquele tratamento analítico poderia ser reelaborado, além de analisar documentos de primeira mão, né? Eu estou fazendo uma pesquisa documental agora, que estou analisando uma gramática do início do século XIX, que ainda não foi analisada por ninguém, né? Então, ela é uma pesquisa documental, uma pesquisa de primeira mão. E a pesquisa experimental, né? Quando você tem um objeto, você seleciona as variáveis, normalmente aquelas de laboratório,
certo? Então, você usa técnicas e procedimentos específicos para aquela pesquisa. De levantamento, né? De levantamento de dados. Você faz uma interrogação às pesquisas, depois uma pesquisa de eleição, né? Tão em voga agora é de levantamento de dados, né? O procedimento é de procedimento técnico, né? Aí você pega idade, gênero, então aí você faz o perfil, levanta o perfil daquelas pessoas que fazem, que vão votar naquele candidato, por exemplo. Muito utilizada, por exemplo, em doenças, né, na área da medicina. Então, a pessoa tem Hansen, né, doença de Hansen. Então, qual a idade, qual o perfil, em que região vive, aí você faz uma pesquisa de levantamento de dados, né? Uma pesquisa de estudo de campo, você vai a campo, você vai analisar quais os fatores que fazem com que aquela região, por exemplo, as crianças tenham muita verminose. Aí você vai avaliar a idade, fatores de saneamento, né? Pesquisa de campo. E estudo de caso é um caso, né? Você pega um estudo muito utilizado na medicina, uma pessoa que tenha tido efeito, tenha tido um, tenha tido um problema, né, pós-Covid. Então, vai estudar aquela pessoa com aquela idade, os fatores, qual é o caso, qual o efeito colateral que trouxe a doença, quais os resquícios, né, maléficos imputaram, a doença imputou a essa pessoa. A de coleta de dados, então, é aquela como eu já falei, né? Você levanta os dados por meio de documentos, de arquivos, de consulta, de leituras, de entrevistas, de observação. Isso, como é que se faz coleta de dados? É assim. Agora, uma coisa muito importante, quando você coleta dados com o ser humano, você tem que passar por comitê de ética, um questionário que você vai aplicar para coletar o dado, né? Quem trabalha na área de educação, por exemplo, escolas de campo, etc., você tem que passar por comitê de ética. Usou entrevista, usou questionário, comitê de ética, certo? Muita coisa, né, gente? Muita coisa, mas vamos dar uma retomada para a gente finalizar. A gente fala em italiano um piccolo ripasso, né? Os processos nós já vimos na aula passada: observação, hipótese, experimentação, dedução e as conclusões. Então, as pesquisas quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Quanto aos objetivos, né? Nós temos a pesquisa bibliográfica, os tipos de pesquisa que existem, né? Bibliográfica, descritiva, todas essas, explicativa, analítica, descritiva, analítica. Agora, quanto aos objetivos, a descritiva, a explicativa, a analítica, a descritiva, analítica. Quanto aos procedimentos técnicos, a bibliográfica, a documental, a experimental, tá certo? A de levantamento de dados, né? A de estudo de campo, a de estudo de caso, certo? Então, mas lembrando, para eu fazer um estudo de campo, um estudo de caso, se eu estou lidando com o ser humano, se eu vou fazer a pesquisa por meio de passar um questionário, de entrevistas, eu tenho de passar pelo comitê de ética. Eu espero que tenha ficado claro. Vocês podem escutar quantas vezes vocês quiserem e qualquer dúvida, passem uma mensagem para mim, que eu terei muito prazer em sanar a dúvida. Até a próxima aula.